pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na carne e vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus, aleluia. Poder se assentar. Confesso para os irmãos que não irei tomar muito tempo dos irmãos. Todos nós conhecemos essa história, que quando Paulo menciona este texto na Bíblia, e para nós entender temos que explicar quem é Paulo e da onde Paulo veio. Todos nós sabemos em que Atos, no seu capítulo 9, quando ainda não sendo Saulo, quando ainda não sendo Paulo, mas sendo Saulo de Tarso, vai dizer em que no caminho da Macedônia, quando Saulo está indo, ainda não sendo Paulo, sendo Saulo, ele vai ter um encontro com Cristo. E tendo ele um encontro com Cristo, vai dizer em que ele vai cair. E quando ele caindo, diz a história, em que Saulo vai ficar cego. E ficando ele cego, vai dizer o Senhor para que Ananias vai na rua chamada direita e vai até Saulo de Tarso. E Ananias vai temer ao Senhor, porque não querendo ir até Saulo de Tarso, porque sabendo da sua reputação, ele vai temer, mas Deus vai dizer, vai na rua chamada direita, porque quem está lá é um vaso escolhido, é um vaso precioso para mim. Tanto é em que daí começa uma nova história, não sendo Saulo, mas agora Paulo, começa uma nova história na vida dele. Uma nova história que é esta, em que ele vai começar a fazer missões que como ele começa fazendo, nós lemos tanto a Bíblia e sabemos que Paulo passou por tantas dificuldades. Dificuldade é esta, em que em Atos, no seu capítulo 16, nós sabemos que no seu capítulo 16, versículo 25, em que Paulo é açoitado, em que Paulo passa por várias coisas até chegar nesse capítulo de Gálatas. Paulo plantou tanta igreja, em que quando chega em Atos no seu capítulo 28, todos nós conhecemos, em que quando Paulo desce na ilha chamada Malta, todos nós sabemos em que Paulo é picado por uma cobra e Paulo não morre. Tanto é que Paulo passou tantas coisas, passou tanto perigo. Paulo é um homem em que ele passou por tantas coisas, e agora Paulo está aqui dizendo neste texto. Tanto é em que Paulo, ele planta tanta igreja. Paulo foi o homem em que pediu para Deus arrancar o espinho na carne. Paulo foi o homem em que falava que era esbofeteado todos os dias e pedia para Deus tirar o espinho na carne, até que Deus olhou para Paulo e falou que a minha graça te basta. E Paulo tanto é que ele vai dizer em Coríntios, em que quando pensai que está fraco, é aí que ele está forte. Paulo passa por tantas coisas, mas não vejo Paulo murmurar, mas não vejo Paulo dizer que vai voltar, mas não vejo Paulo dizer que vai voltar para trás ou que vai largar a Cristo. Paulo é um homem em que, se nós podemos, nós queria viver com Paulo naquela época. Tanto é em que agora Paulo vai dizer para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Tanto é em que Pedro, vendo que quando sentava com o gentio,
vendo a história em Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 11, vai dizer que chegando Pedro a Antioquia, vai dizer em que Pedro vai ver, que Paulo vai ver, em que quando eles sentavam na mesa, ele comia com o gentio. Só que quando vendo ainda em que o povo estava chegando, vai dizer em que eles não vão querer mais sentar à mesa, vai dizer que eles vão querer sair da mesa. E saindo eles desta mesa, vai dizer em que Paulo vendo que os discípulos, que os apóstolos estavam desandando do caminho do Senhor, Paulo vai olhar para Pedro e vai dizer para Pedro: como ousa você querer que todo mundo seja judeu, mas você não está vivendo como é que tem que viver. Ele exorta Pedro na frente de todas as igrejas e fala para Pedro estava querendo que o povo seria judeu, vivesse como judeu, mas Pedro não estava vivendo como judeu. Tanto é em que quando ele dizendo isso, Paulo vai falar esta coisa, Paulo vai exortar a Pedro, Paulo vai dizer para o povo, porque até Barnabé, que é Barnabé, estava saindo da mesa, estava saindo do caminho do Senhor. Tanto é em que a história começa a dizer em que a justificação de Cristo, ela não vai vir pelas obras da carne, ela vem pela fé em que temos em Cristo Jesus. Tanto era em que Paulo agora, ele vai abrir a sua boca, porque vendo o que está acontecendo, vendo o que está acontecendo no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos, Paulo vai dar uma clareza e vai dizer que Paulo não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. Tanto é em que eu fui perceber e eu fui estudar lendo a Bíblia, ela relata que quando Paulo fala que não vive mais ele, mas Cristo vive em mim, Paulo era uma coisa que estava dizendo, em que dali ele não vivia mais para o mundo, em que dali ele não podia vir para a igreja da maneira que ele queria, em que dali ele não podia conviver com quem quiser, andar com quem quiser, viver na roda do escarnecedor. E não, Paulo, ele estava dizendo: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tanto é em que quando Paulo dizendo isto, Paulo estava dizendo: a partir de hoje não é minha carne que vive em mim, ou minha carne que comanda o meu corpo. A partir de hoje é o Espírito Santo que reina, que comanda o meu corpo. Tanto é, se eu fosse abrir contexto ou parênteses para dizer para alguém, é que quando vivemos a Cristo, nós não pensamos em abandonar. Quando vivemos em Cristo, nós não pensamos em voltar para trás. Porque quando nós se batizamos, vai dizer a história que a velha criatura morreu, agora vem um novo homem. Tanto é em que Paulo morreu para o mundo, em que Paulo agora está dizendo: eu não vivo mais eu, a carne quer pecar, mas só que eu não consigo, porque o Espírito é forte. Tanto é em que Paulo podia querer voltar para trás com tanto naufrágio, com tanta chicotada que passou, com tantos açoites que ele passou, com tanta acusação que Paulo passou. Só que Paulo, neste texto, é tão lindo que ele abre a boca e diz para quem olhavam para ele, ele está dizendo: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso que você sacoalhe alguém que está do teu lado, se não for para te incomodar, e falar para ele assim: a partir de hoje, deixa Deus guiar o teu caminho. A partir de hoje, deixa Deus guiar a tua estrada. Porque às vezes queremos guiar Deus e Deus está dizendo: deixa eu te guiar, meu filho, deixa eu mostrar o caminho para você
você. Tem gente que entrou por estas portas nesta noite e Deus está dizendo: deixa eu te guiar, deixa eu mostrar aonde tu tem que ir, porque tem muitos lugares que Deus não vai te levar para você não se frustrar. Tem muitos lugares que Deus não vai te colocar para você não voltar para trás. Tem amizade que Deus arranca porque é algo novo que Ele quer fazer. Tem criatura velha que Deus tira porque Deus quer pôr algo novo na tua vida. Não tem como uma nova criatura querer viver o velho. Deus está dizendo para alguém: tudo na tua vida a partir de hoje eu estou dando tudo novo. Por quê? Porque alguém nesta noite de hoje, Deus está dizendo: eu estou te dando força para continuar. Eu estou te dando força para continuar. Alguém olhou para você na noite de hoje e disse para você: para que ela cultua, para que ele vai ao culto, para que ele venha ao culto todo dia, nada muda, nada acontece, nada em casa sai do lugar, em casa está do mesmo jeito, a casa está da mesma maneira, o marido está do mesmo jeito, os filhos estão na mesma prática. Só que ninguém sabe que enquanto você está uma nova criatura, Deus está dizendo: eu estou para fazer tudo novo na tua vida. Saculeja alguém, fala para alguém: a partir de hoje não questione por causa do velho, porque Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Tanto era em que quando Paulo fala isso, Paulo estava dizendo em que a nova criatura foi embora, em que a velha criatura foi embora. A partir de hoje é a nova criatura. Só que Paulo estava dizendo: eu não posso viver como eu quero agora. Eu não posso viver como eu quero. A partir de hoje, eu não posso viver como vivia antes. Paulo está dizendo dele mesmo, porque ele está dizendo: a partir de hoje, eu não vivo mais eu. Mas só que quando Paulo dizendo isto, tanto é que Paulo vai dizer, é que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava dizendo: a partir daí, eu morri junto com Cristo. Aleluia! Ele estava dizendo: eu morri junto com Cristo. Aleluia! Mas tem uma coisa, que quando Cristo reviver, nós revivemos junto com Ele. Porque não seremos mais a mesma criatura. Não seremos mais o mesmo povo daí de fora. Alguém olhou para você nesta noite como uma noite de ceia, para dizer o que você veio fazer ao culto, o que você veio ceiar nesta noite, para que você venha ao culto. Só que você sabe em que a carne quer ficar em casa, mas o Espírito, ele quer que você venha ao culto. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne quer que você peca, a carne quer que você desiste, mas o Espírito, ele está dizendo para nós, em que nós, para nós cultuar. Por quê? Porque ele sabe em que não vivemos mais nós, mas Cristo vive
vive em nós. Não podemos escolher para onde queremos ir. Não podemos escolher para onde queremos ir ou para onde vai. Nesta noite eu tenho uma palavra para alguém. A palavra nesta noite é: deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo soprar na tua casa. Quanto tempo tem que você não deixa o Espírito agir? Quanto tempo tem que você não deixa Deus trabalhar na tua casa? Quanto tempo tem que você quer tomar a frente de Deus e Deus está dizendo: deixa eu trabalhar, deixa eu entrar na tua casa? Tem gente aqui que Deus está dizendo: sabe por que ainda não venho vitória? É porque você está tomando a minha frente. Deixa eu trabalhar, deixa eu entrar. Tem gente que põe pedra de tropeço e Deus está dizendo: deixa eu entrar, porque o teu lugar não é mais no Egito, o teu lugar não é com Faraó, o teu lugar é com Jesus, porque eis que é tudo novo na tua vida e na tua casa. Tanto era em que Paulo, ele podia voltar, ele podia parar, ele não podia, se ele quisesse, ele não exortava Pedro, e nem Barnabé, e nem os que estavam com ele. Mas só que ele exorta na frente de toda a igreja e fala para Pedro: como tu quer que o povo viva como judeu, se tu não está vivendo, se tu não está praticando? Uma coisa é, não queira que a pessoa vive uma coisa em que nós mesmos não estamos vivendo. Porque tem coisa em que primeiro a gente tem que dar testemunho para depois a outra pessoa fazer. Então Pedro não estava dando, e Paulo exorta Pedro e fala: como você, querendo que o povo viva como judeu, sendo que você não está vivendo. Aí mais abaixo ele diz isso porque alguém pensou que era obra da carne que ia justificar. Só que Paulo fala que não é a obra da carne, é a fé que temos em Cristo Jesus. Aleluia. Então Paulo diz isso, que ele não vive mais ele, porque Paulo, se ele quisesse viver como Pedro viveu, ele estaria quebrando aquilo que Cristo tinha para a vida dele. Só que ele fala: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Paulo estava dizendo: eu podia viver como vocês, mas só que a partir de hoje eu não posso viver, porque quem é nova criatura não tem como viver do mesmo jeito, não tem como viver da mesma maneira. Então Paulo estava dizendo: eu não posso viver do mesmo jeito que eu me encontrava no mundo, porque a velha criatura morreu. Aleluia. A partir de hoje eu não vivo mais eu. Aleluia. Ele estava dizendo: a carne quer pecar, mas eu não posso. A carne quer desistir, mas eu não posso. A carne quer murmurar, mas eu não posso. A carne quer que eu volte para trás, mas eu não posso. Porque ele mesmo vai dizer: o que nos separar do amor de Cristo? Nem a fome, nem a peste.
Nada pode nos separar do amor de Cristo. E eu quero dizer para alguém nesta noite: o que te separa do amor de Cristo? O que te distancia de Deus nesta noite? O que faz você abrir mão da igreja e voltar para trás? Se você não vive mais você, se Cristo vive em você, não tem como viver com as mesmas práticas. Não tem como viver do mesmo jeito. Porque quando não vivemos nós sabemos em que não é nós a partir de hoje que controlamos o corpo, o espírito. Paulo vai dizer em que ele morreu na cruz do Calvário por nós. Paulo estava dizendo em que a partir de hoje eu não posso errar daqui. Porque se eu errar, a minha carne quer que eu faça pecar, quer que eu faça voltar. Só que nesta noite Deus está dizendo para alguém: até onde tu vai suportar? E até onde tu vai aguentar os açoites da vida? Até onde tu vai aguentar ser chicoteado por Cristo? Será que você vai ser o primeiro a largar? Será que você vai ser o primeiro a voltar para trás? Será que você vai ser o primeiro a voltar quando a porta não abrir? Quando a porta de emprego fechar? Quando ver que está tudo perdido e você olhar e dizer: Cristo me esqueceu? É mentira, Ele não te esqueceu. É tua carne que quer desistir, é tua carne que quer parar. Mas nesta noite Deus está dizendo para alguém: eu estou te dando força para continuar. Eu estou te dando força para continuar. Uma mensagem nesta noite para alguém é que você está proibido de parar. É que você está proibido de voltar da mesma maneira. É que você está proibido de entrar no mesmo jeito no culto. Você está proibido de entrar questionando a Deus. Deus está dizendo para alguém: hoje eu estou dando um basta na tua humilhação. Hoje eu estou dando um basta na tua derrota. Hoje eu estou dando um basta em tua vida. Porque Deus está dizendo para alguém: assim como eu virei o cativeiro de Jó, eu vou virar o teu cativeiro. Assim como eu virei o cativeiro de Jó, eu virarei o teu cativeiro. Chacoalha alguém que está do teu lado. Eu já vou entregar o microfone. Chacoalha alguém do teu lado e fala para ele: você está proibido de parar. Fala para alguém assim, ó: passo que passar, suporta. Passo que passar, aguente. Não deixe que a carne venha fazer que venha ficar em casa. Não deixe que a carne venha fazer que você venha faltar um culto. Porque perder alguém na vida é normal. Porque a carne quer que você fique em casa. Para encerrar, que quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo: a partir de hoje, a carne não manda mais no meu corpo. A partir de hoje, o Espírito Santo que habita em mim. Não deixe que nada venha tirar o foco do culto ou o foco da adoração. Não deixe que nada venha te distanciar de Deus. Eu podia parar, podia, porque a carne quer que a gente para. Quando
Quando eu perdi alguém de casa, em que era 2 de abril, e a carne falou para mim: é isso aí que Cristo tem para você? Quando eu perdi um pai para um câncer, 2 de abril, a minha própria carne queria que eu desistisse. Queria que eu encerrasse, guardasse as ferramentas e dissesse: não vou mais pregar. Só que o Espírito que habita dentro de mim foi mais forte. E eu quero dizer para alguém: não deixe nada tirar o teu foco nesta noite. Não deixe que nada venha te desequilibrar para você parar. Aprenda uma coisa: quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor.